encontrando-me em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, diz Neemias, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu. Certamente a nossa preocupação hoje, certamente aquilo que para nós hoje está destruído, não é a cidade de Jerusalém, não é sobre ela que vamos falar. Muito menos é esta bela igreja de Nossa Senhora do Carmo, que eu de fato nunca vi tão bela. Nem nenhum outro templo, nenhuma outra igreja. O que está destruído hoje, e que deve ser realmente para nós, como essa destruição foi para Neemias, um motivo de preocupação, de atenção, é a destruição, o estado como está o reino de Deus no coração do homem. O reino de Deus, a sua vontade, o seu domínio no nosso coração e na sociedade em que vivemos. Deve ser, de fato, para nós um assunto de extrema importância, porque, ao contrário do caso deste homem Neemias, que tanto ficou comovido quando viu a sua cidade, a casa do seu Deus, sendo destruída, tudo aquilo podia ser reconstruído muito facilmente, sem grandes dificuldades. No nosso caso, o que está em jogo não são construções humanas, mas é a salvação da nossa alma, é a salvação das pessoas que mais amamos. Por isso, esse deve ser, de fato, um motivo de extrema preocupação e atenção para cada um de nós. Mas para que realmente isso possa ter no nosso coração esse impacto, é necessário que nós reconheçamos o problema. Esse homem Neemias, se ele não tivesse recebido essa notícia, ele não saberia como estava a situação e nada teria se abalado. Também nós, se não reconhecermos o problema que hoje existe no coração de tantas pessoas, talvez no nosso próprio coração em relação a Deus, nosso Senhor, também isso não vai nos incomodar. Se os nossos olhos não se abrem para enxergar a realidade das coisas como elas estão hoje, em relação a Deus, nosso Senhor, em relação à sua Santa Igreja, também o nosso coração não vai se incomodar. Isso requer esforço, requer atenção, requer trabalho. Por quê? Vocês sabem que a nossa salvação, o nosso caminho de salvação é sempre um caminho de luta contra o demônio, a carne e o mundo. Existe sempre alguém que quer nos impedir de reconhecer a gravidade disso, que quer nos impedir de reconhecer a necessidade que nós temos de realmente, profundamente nos convertermos e sermos concretamente, autenticamente, vigorosamente sal e luz para o mundo no qual vivemos. E sermos cristãos de verdade, com autenticidade. Então pensemos naquilo que talvez mais claramente reflete o estado em que se encontra o coração do homem, o estado em que se encontra a sociedade, a nossa família, o grupo no qual vivemos. Como estão, por exemplo, pensemos, as músicas que hoje mais fazem sucesso nas festas e nas rádios e nos celulares e nos fones e em todo lugar que você passa na rua, incansavelmente, ensurdecedoramente tocam. Vocês já pararam para perceber, para prestar atenção nas letras dessas coisas que se ouvem assim, como se fosse a coisa mais linda e natural do mundo e que alegra as pessoas? Vocês já pararam para perceber na letra dessas coisas? É absurdo. É tão absurdo, tão grotesco, que chega a ser, de certa forma, ridículo. A maioria das coisas, eu moro do lado de um bar, ok? Eu moro na comunidade. Meus pais moram do lado de um bar. E quando eu estou de férias, eu fico na casa deles, então eu fico várias vezes ao longo do dia tendo que ouvir essas canções maravilhosas. Então eu tenho um certo contato. Quase 100% das letras, quase 100% das músicas, nada mais é do que uma exaltação, uma promoção de um estilo de vida, sobretudo relacionado à sexualidade, completamente depravado, completamente destruidor para a vida humana, para o coração do homem. E as pessoas que se alimentam disso, e nós, eu falo as pessoas, não só as pessoas que estão lá fora, como se aqui dentro tudo fosse lindo e maravilhoso, todos nós fôssemos santos. Também sobre nós isso exerce a sua influência. Queiramos nós ou não, exerce a sua influência. Então é importante que antes de falar às pessoas lá fora, falemos das pessoas aqui. Façamos o nosso exame de consciência. Isso é fundamental. Esse é o objetivo da coisa. Mas senão é muito fácil falar só de quem está lá. Seria muito fácil. Pois bem,
A maioria das letras dessas coisas, se nós pararmos para prestar atenção, e a maioria das pessoas que se alegra e vive assim com isso, simplesmente se transforma sutilmente, progressivamente e voluntariamente, ou seja, porque quer, num objeto do prazer alheio, sem a menor dignidade, sem a menor estima por si mesmo. Essa busca desenfreada, sem sentido e sempre fracassada por uma espécie de consolação nessa coisa toda, nesse oba-oba, a pessoa simplesmente ela perde absolutamente a sua própria dignidade. A dignidade que ela tem como criatura amada de Deus e ser batizada, a dignidade extrema que ela tem como filho de Deus. A pessoa simplesmente ela se transforma num objeto descartável do prazer alheio. E é isso que se ouve com toda a pompa e todo lugar que você vai, frequentemente. Isso é horrível. Isso expressa um estado realmente de distanciamento de Deus. Pensemos naquilo que nos ensina a igreja, pensemos naquilo que nos ensina o Senhor através da sua palavra, através da sua igreja, através daquilo que o próprio Espírito também vai falando na nossa consciência e no nosso coração, como são distantes as duas realidades. O carinho, o amor que Deus tem pelo homem e a forma como esse tipo de coisa despreza o homem e o afunda no pecado mortal. E as pessoas se habituam com isso. Eis a destruição, parte da destruição do reino de Deus no coração do homem, parte da destruição da situação como está o reino de Deus, a sua vontade de salvação para nós, no coração do homem, na sociedade na qual nós vivemos e que temos tanto contato. Pensemos então também, para começarmos a entender a coisa, sinceramente eu pensei em falar de novelas, mas eu acho que essa altura do campeonato, 8 de agosto de 2022, já tenhamos superado um pouco essa coisa, né? Eu espero, de coração, tenhamos superado um pouco essa coisa de ficar o dia inteiro assistindo novela, porque acho que é suficientemente claro para todos nós que estamos aqui, essa altura do campeonato, o quão pervertidas são as histórias e os personagens e os valores que sutilmente vão sendo transmitidos através daquilo. Então não vou me concentrar muito sobre as novelas, porque eu acho que já é suficientemente claro. Mas pensemos um pouco também nos filmes que nós assistimos, nas séries que agora correm em todo o celular, viciosamente, que deixam as pessoas horas e horas presas assistindo uma história que às vezes não tem nem pé nem cabeça, só fica repetindo para deixar a pessoa viciada naquilo que está acontecendo ali na tela. Quais são os valores que aquelas coisas nos transmitem? Frequentemente, não é nem tanto, ou pelo menos não de forma tão descarada, o mesmo desprezo pelo homem, pela vida humana, pela sexualidade, como no caso das músicas das quais nós falamos. Mas tenhamos um pouco mais de atenção. Quais são os valores que são transmitidos ali? Pensemos, em primeiro lugar, antes daquilo que tem, daquilo que não tem. O que muito raramente, quase nunca se vê num filme bom hoje, que bomba em todos os lugares, que frequentemente tem uma história super legal mesmo, ou numa série que faz sucesso. O que normalmente nunca tem. Deus e a igreja. E nós ficamos horas e horas e horas assistindo essas coisas. Vejam bem, eu não estou dizendo que é ruim você parar para assistir um filme, ou sei lá, procurar uma série que você gosta, não em si, mas tudo deve ser feito com discernimento, moderação e equilíbrio. Sobretudo para escolher, não sobretudo, mas também para escolher essas coisas que a gente vai alimentando a nossa alma, deixando que vá edificando, moldando também as nossas casas. Nós passamos horas e horas vendo essas coisas em histórias que são construídas simplesmente como se Deus não existisse. Não tem absolutamente nenhuma referência religiosa em, 98% das coisas que a gente assiste. Então nós vamos nos acostumando com histórias que vão sendo construídas e personagens que vão e fazem, acontecem, vão e vencem, perdem e tudo mais, histórias super legais, mas que simplesmente não tem nenhum aceno a Deus. Isso faz com que, de pouco em pouco, progressivamente, sutilmente, também nas nossas mentes, que vão sendo moldadas, que vão sendo influenciadas, educadas por esse tipo de coisa, Deus também vai perdendo o seu espaço. Também nos alimentando, nos inspirando viciosamente com esse tipo de coisa, as nossas vidas vão sendo construídas com o hábito a deixar o espaço de Deus vazio, ou ocupado por outras coisas, que certamente nunca são capazes de preencher o espaço de Deus. Entendem?
Então é fundamental a gente ter atenção a essa coisa. Mas falemos agora então daquilo que realmente tem. A gente falou do que não tem, que é Deus, a instituição da igreja. Falemos daquilo que tem. O que nós frequente... A desvalorização da família também na grande maioria. Sim, exatamente. A desvalorização da família, frequentemente. Não se apresentam relações familiares saudáveis, edificantes. Mas pensemos naquelas ideologias que estão sendo agora inculcadas nas nossas cabeças de forma viciosa, sutil, e que às vezes nós simplesmente nem percebemos com a gravidade que tem, porque nós, de pouco em pouco, uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente vai simplesmente se acostumando. E são graves e completamente contrárias à vontade de Deus, nosso Senhor. São completamente distantes e nos afastam completamente do nosso caminho de salvação. O relativismo, por exemplo, sim, não existem mais verdades. Eu lembro, em relação ao relativismo, eu tenho até uma experiência um pouco particular. Uma vez eu tive contato com uma determinada série, aí eu parei para assistir os episódios, eu falei, nossa, que episódios legais, tal, super criativo, caramba, muito legal. E depois eu fui parando para perceber, a história toda da série era construída de forma a, propositalmente, negar a existência de uma verdade, de um bem absoluto moral. Ou seja, a coisa toda era construída de forma a, os fins justificam os meios, ou a minha própria vontade justifica os meios e os fins, justifica tudo que eu quiser. Entende? Por exemplo, em relação ao relativismo, em relação a hoje que está aí estourando em todas as mídias e tudo mais, a ideologia de gênero, pensemos no quão expostos estamos a isso. Nós que já somos um pouco mais velhos, temos um pouco mais de consciência, mas pensemos naqueles que são confiados a nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos catequizandos, aquelas pessoas que o Senhor nos confia. Pensemos em quão expostas a isso elas ficam, de forma que na cabeça delas, também na nossa, nunca esqueçamos de nós, isso vai sutilmente ficando cada vez mais aceitável, cada vez mais normal. E veja aqui, obviamente, nosso objetivo não é condenar ninguém e nem arrumar briga com ninguém, muito pelo contrário, mas é realmente reconhecer o quão distantes da vontade de Deus, nosso Senhor, do nosso caminho de salvação, essas coisas estão. Porque são erradas, porque são mentiras, porque destroem o homem na sua identidade, na sua integridade. Destroem o homem e não o fazem feliz, absolutamente. E por isso não é vontade de Deus para nós, porque aquilo que Deus estabelece para nós como lei, nos dá como ensinamento, através da sua palavra, né, das Sagradas Escrituras, através do magistério da igreja, nunca é uma espécie de vontade abusiva de Deus, porque Deus não tinha mais nada para fazer e quis ficar dando ordem na gente, como uma espécie de patrão um pouco maldoso. Todos os limites, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, Ele o faz por amor a cada um de nós. Ele faz porque, por mais que nós, na nossa condição extremamente limitada, não percebamos, tudo aquilo nos destrói, tudo aquilo nos mata, nos adoece e, em última instância, que é mais grave, nos tira da nossa salvação eterna. Pensem na salvação eterna. Nunca foi tão difícil para as crianças, né, os adolescentes e jovens estarem em sociedade, porque nós, que temos um pouco mais de idade, já sabemos, né, o que é bom e o que é ruim. E eles estão em construção. Então, para eles, se torna difícil. Se não tiver uma base familiar, né, mostrando que é certo e errado, né, eles vão aprender o errado achando que é o certo. Exatamente. E assim, eu percebo que nunca foi tão difícil uma sociedade para se educar filhos, para se construir uma família, exatamente. Porque veja bem, tudo isso a gente está falando que exerce uma influência muito negativa, muito sutil sobre nós, que já somos de certa forma crescidos. Eu falo, devo ser provavelmente o mais novo, um dos mais novos aqui. Quanto mais os senhores, as senhoras que já são pais, talvez avós, mães, tudo isso exerce uma influência sobre nós. Agora, como a senhora disse, sobre as pessoas, sobre os nossos, né? Sobre os filhos de vocês, sobre as crianças, elas nascem num ambiente que promove isso com toda a força, com toda a energia. E às vezes, de forma imperceptível para vocês que cuidam, que são pais, através dessas coisas, desses filmes, dessas séries, tudo mais, que às vezes a gente entrega o celular para a criança e deixa ela ali assistindo como se não houvesse amanhã, tudo aquilo que os dedos dela conseguem alcançar tocando a tela, é a partir disso que ela vai
introduzindo, recebendo na sua mente esse tipo de coisa. E funciona, e isso é de propósito, as pessoas fazem assim de propósito, funciona quase como uma lavagem cerebral em nós. Porque é muito sutil, através daquela história são pregados determinados valores e você se acostuma com a história e se acostuma com aqueles valores. E depois uma outra história, uma outra série, um outro filme, outra novela, seja o que for, outra música, apresenta aquilo de uma forma um pouco mais grave, ultrapassando ainda mais os limites. E a gente já está acostumado, vai se acostumando. Agora imagine as crianças que nascem num ambiente assim. Para elas é muito mais difícil. Então, como a senhora falou, a educação familiar é muito importante, certo? Se o adulto ainda não tiver uma base, tiver um ensinamento, não souber o que é certo e errado, os filhos vão passar para eles e eles vão achar que eles estiveram errados a vida inteira. Sim. Entendeu? Sim, exatamente. Os pais não mais. É porque eles já perderam as suas próprias convicções também, né? Porque isso aconteceu também em relação a eles. Vivendo na sociedade hoje é muito sério. Exato, exatamente. Esse é o objetivo dessa primeira parte da pregação. Reconhecer o que está destruído. E realmente se preocupar com isso. Realmente reconhecer a seriedade disso. Porque não são coisas secundárias, coisas triviais, coisas... Não. É aquilo que é mais fundamental, importante, porque diz respeito à nossa salvação. Quando eu falo de reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o domínio, o exercício da vontade salvífica de Deus nas nossas vidas. Ou seja, é a vontade de Deus para nós sendo cumprida. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos e salvos. É isso que está sendo destruído. É isso que muitas vezes está em ruínas. No nosso coração, na nossa família, na vida das pessoas que mais amamos, muitas vezes. Quem não tem um parente que desejaria com todas as forças que se convertesse? Acho que todos têm. No nosso trabalho, enfim, no nosso bairro, na nossa sociedade. É isso que está em jogo. Isso é de primeira importância. De primeira importância. E qual é o efeito disso na vida das pessoas? Todas essas coisas. Os efeitos são claros, como o senhor também falou, né? As pessoas, primeiro, vivem não como ateias convictas, eu deliberadamente me oponho a Deus e rejeito a sua igreja e rejeito o evangelho. Não. Frequentemente a maioria das pessoas são até pessoas muito simpáticas, muito legais, mas simplesmente vivem numa completa indiferença a Deus, à igreja. Por quê? Por causa de todas essas coisas que a gente já falou. O mundo é construído, através de tudo isso, como se Deus não existisse, como se não tivesse a menor importância. Como se fosse coisas das tias que vão na igreja. Então as pessoas, elas simplesmente, parece que esqueceram de Deus. A pessoa até fala, vai com Deus e tudo mais, mas é simplesmente uma expressão, simplesmente uma força de palavra. As pessoas não têm mais a menor preocupação com as coisas de Deus, não têm mais a menor seriedade, é como se fosse, sei lá, historinha. Sabe, não tem mais relevância nenhuma. Isso é gravíssimo. E como o homem ele tem por si mesmo uma vocação ao relacionamento com Deus, à religiosidade, o espaço vazio que é deixado por Deus, porque as pessoas abandonam a Deus, abandonam a sua igreja, é ocupado por falsas religiões. Sim, também, mas em relação à espiritualidade mesmo. Quantas pessoas a gente não vê que simplesmente, sem um motivo muito concreto, muito claro, simplesmente foram seguindo o bonde e se afastaram da igreja e frequentam agora outras religiões ligadas ao espiritismo, essas religiões africanas e tudo mais. E pessoas não são mais, não estão ali querendo fazer o mal deliberadamente. Estão, acho que, em primeiro lugar, sendo enganadas. Pois é, e são caminhos que as pessoas começam a trilhar, que são, em primeiro lugar, falsos, e, em segundo lugar, perigosos, porque colocam em jogo, de novo, a nossa salvação. Então, tudo isso é muito importante. O estado de angústia no qual nós vemos tantas pessoas hoje, quantas pessoas hoje não reclamam tanto, não se lamuriam tanto pela, como se chama, aquela doença psicológica que está... Depressão, crise de ansiedade, todos esses tipos de coisa. Claro, tudo isso tem várias causas e tudo mais, e aqui não é aquele lugar de entrar no mérito técnico, psicológico da coisa, mas com certeza o vazio que Deus,
o vazio de Deus, porque Deus deixa de ocupar o coração dessas pessoas, certamente as enfraquece, as desestabiliza. A pessoa não tem mais convicções, não tem mais uma esperança que permanece viva, apesar, além de todos os problemas que acontecem nessa vida. E como o padre falou, essa vida é feita de problemas, é feita de dificuldades. A gente passa por uma e Deus nos dá graça de superar, e vem outra, e assim a gente vai lutando até o fim. É isso mesmo. Exatamente. E as pessoas simplesmente elas perderam a esperança naquilo que existe de eterno, naquilo que existe de absoluto, o amor de Deus por nós, o carinho, o cuidado de Deus por nós, as suas promessas de salvação. E a pessoa vive completamente desestabilizada, enfraquecida interiormente. Os jovens não estão no mimimi. Exatamente, como o padre falou, no mimimi. Pois Mas é. tem a dupla do mimimi também. Sim, claro, com certeza. Com certeza, com certeza. Então, tudo isso é efeito desse estado de ruínas que frequentemente está o reino de Deus, a vontade de Deus, que é a nossa salvação, santificação, no nosso coração, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, na nossa sociedade, entende? E tudo isso, eu falei país, tudo isso nós estamos falando e tomando por base o nosso país, o Brasil, que é um dos países onde a fé, graças ao bom Deus, é mais conservada muitas vezes. O padre falava na homilia, o diácono, na verdade, falava na homilia de ontem aqui, citando alguns exemplos de Holanda, alguns países nórdicos. Ali, meus irmãos, a fé, sinceramente, é rara. É muito rara. É difícil. Então, tudo isso nós estamos tomando por base o nosso país, que, graças a Deus, tem uma fé muito mais expressiva. E é fundamental a gente realmente meditar na gravidade dessas coisas. Isso é a destruição que nós queremos compreender e desfazer. É sobre isso que nós queremos fazer a reconstrução da qual nós falamos hoje. É o reino de Deus, a sua vontade de salvação nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que amamos, que nós queremos reconstruir. Como eu disse, o livro de Neemias muito nos ajuda nesse caminho de experiência de destruição, de reconstrução. No capítulo 2, no versículo 17 do livro de Neemias, se lê: Neemias, depois de chegar, ele pede ao imperador, não é? do império que havia permitido os israelitas voltarem para a sua terra, ele pede para que possa voltar também ele para a sua terra e ajudar na construção das muralhas da cidade, que estavam em ruínas. E ele chega no local e vai vendo, olhando, contemplando o estado de destruição em que se encontra a terra dele. Como nós, espero que tenhamos podido fazer agora. Então ele diz o texto, disse-lhes então, Neemias a seus companheiros: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Diante disso, é este movimento, este comportamento, esta atitude de Neemias que também nós devemos ter. Diante dessa situação decepcionante, triste, preocupante, qual deve ser a nossa atitude? O abatimento, o cansaço, a desistência? Ou a conformação? Tá assim, fazer o quê? Faz parte. O que eu posso fazer? Não. O nosso objetivo aqui é constatar o problema para saber resolvê-lo, para reconstruir. O nosso tema não é só destruição, o nosso tema é reconstrução. Essa foi só a primeira parte do caminho. A nossa atitude diante disso deve ser a mesma de Neemias. A percepção, o encontro com essa triste realidade deve servir para que, com a graça de Deus, tenhamos a força, o vigor, o ímpeto de trabalharmos na reconstrução do seu reino. Reconstrução da fé verdadeira no coração do homem, no coração das pessoas que amamos, no nosso bairro, na nossa cidade, enfim. E como fazer isso? Eis a questão. Um outro texto hoje vai nos ajudar. Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 12, na edição da Ave Maria, página 1461. Romanos 12, versículo 2. Diz:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo. O que significa não se conformar? Não assumir a mesma forma. Não se deixar modelar segundo o exemplo deste mundo. Não se fazer igual, não se deixar fazer igual. Ou seja, reconhecendo todas essas dificuldades, todos os nossos problemas que nós reconhecemos, não se deixar fazer igual. Não seguir o mesmo caminho. Não se deixar ser influenciado, e fazer o que a maioria faz, simplesmente, porque é mais fácil, porque está todo mundo fazendo, porque, sei lá. Não se deixar, esse é o primeiro passo, diante do reconhecimento dessa situação, não se conformar a este mundo, não se deixar modelar, não assumir a mesma forma. É o primeiro passo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Se nós não podemos assumir como exemplo o que nós falamos, o que nós tratamos, o que nós apresentamos deste mundo, toda essa coisa ruim, qual deve ser então o nosso exemplo? O que deve nos dar a forma? O que deve nos formar, nos conformar? A vontade de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a santidade. Que, graças a Deus, se ouve muito falar de santidade, e às vezes isso perde um pouco o impacto que deveria ter, a força que deveria ter a palavra. A santidade, a perfeição na amizade com Deus, a perfeição no cumprimento da vontade de Deus para cada um de nós. Deus tem uma vontade específica, eterna, para cada um de nós. Uma vocação específica, um ministério específico, um trabalho, uma profissão específica. Deus tem um caminho específico para cada um de nós, uma vontade específica para cada um de nós. A santidade é corresponder perfeitamente, generosamente, a liberdade do amor e da fé a esse projeto de Deus para nós. Esse deve ser o nosso exemplo. É isso que deve dar a nós a nossa forma. E como isso acontece? Pela renovação do vosso espírito. Transformação interior, renovação interior. Isso só pode acontecer através da vida de oração, através da oração constante. E primeira coisa, é necessário para nós que somos cristãos a oração diariamente, todos os dias. É necessário que nós rezemos. Existem várias formas de oração, mas aqui eu me refiro, nesse primeiro momento, à oração espontânea, de meditação, de intimidade com Deus. Um diálogo amigável, íntimo com Deus, nosso Senhor, como é da sua vontade. É necessário que nós, não importa quão pesada seja a nossa carga de horário no trabalho, e eu sei que é muito difícil, não importa, nós precisamos 20, 30 minutos que seja num dia, nós precisamos parar e rezar, parar e entrar na intimidade com Deus, todos os dias. O nosso caminho de santidade, nosso caminho de cristãos é um caminho de comunhão com Deus, de união com Deus. E é impossível se unir a Deus se não se tem contato com Deus. E só se tem contato com Deus na oração. É necessário rezar todos os dias. Tirar 20, 30 minutos que sejam do seu dia. Parar e rezar. Claro, é muito bom quando se pode fazer na igreja, nas igrejas quando estão abertas, vir, passar na capela, antes de ir para o trabalho, depois de chegar do trabalho, no intervalo do almoço, que seja, passar e rezar, apresentar a Deus o seu dia, apresentar a Deus as suas intenções, as suas preocupações, apresentar a Deus as suas súplicas. Quantas pessoas que às vezes no nosso dia não nos pedem orações, reza por mim, eu estou passando por essa dificuldade, reza para eu conseguir fazer aquilo. Diariamente ir diante do Senhor e de forma espontânea, como amigos, rezarmos, apresentarmos tudo isso ao Senhor. Claro, às vezes às vezes a gente fica um pouco sem jeito, sabe? Não tem muita prática, um pouco desconfortável. Vocês devem conhecer uma coisa que eu recomendo por experiência própria. Tem alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo,
provavelmente devem conhecer, que são focados no tema da oração. Como rezar? Você vai parar e rezar. Como que fazer? Tem alguns vídeos que ajudam muito em relação a isso. Eu recomendo. Mas a questão é necessário rezar, é necessária a oração. Meditar com a palavra.